Preparados para a aula de hoje? Eu tenho certeza que sim. Lembrando que maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Então, vem comigo para a aula de hoje? Bora? A última propriedade periódica física que eu vou falar vai ser o ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Então, já falei da densidade, já falei do volume atômico, que também são propriedades físicas, certo? E vamos agora para as características do ponto de fusão e o ponto de ebulição, ok? Então, nós chamamos de ponto de fusão e ponto de ebulição, que é uma propriedade, né, uma característica física desses elementos. Então, nós vamos chamar ele de... Como que nós vamos definir? O ponto de fusão é o quê? É a temperatura na qual o material passa do estado quê? Sólido para o estado líquido a uma determinada pressão, certo? Já isso é o ponto de fusão, ok? E o ponto de ebulição? O ponto de ebulição nada mais é que a temperatura pela qual a substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Também é uma determinada pressão, ok? Então, todos os elementos químicos da tabela periódica, eles apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição, que apresentam o quê? Variações, né? De acordo com o número atômico. Então, nós podemos dizer o quê? Que ambos os pontos são propriedades o quê? Periódicas. Que pontos são esses? Ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Então, no que se refere à tabela periódica, a ordem de crescimento das temperaturas de fusão e de ebulição pode ser compreendido pelo seguinte esquema, que é o que eu vou falar agora sobre o quê? Sobre as variações desse ponto de fusão e desse ponto de ebulição. Tá joia? Então, vamos lá? Então, ao observarmos os elementos que pertencem, né, à família do lado esquerdo da tabela, ó, estamos falando primeiro das famílias, certo? Que são os grupos. Então, eu vou olhar essa variação do ponto de fusão e de ebulição na vertical, ok? Então, eu vou olhar na vertical, eu posso notar o quê? Que os pontos de fusão e de ebulição, eles vão acabar o quê? Diminuindo de acordo com o aumento desse número atômico, ó. Portanto, de baixo para cima, tá vendo? Nos elementos do grupo 1 e do grupo 2, que são as exceções, tá? Dessa variação do ponto de fusão e ponto de ebulição nos grupos. Todos os outros grupos, eles vão, ó, então do lado direito da tabela, que é o oposto vai acontecer, certo? Então, o sentido de crescimento vai de acordo com o aumento do número atômico. Então, o ponto de fusão e ebulição na mesma família ou grupo, certo? Vão crescendo de cima para baixo. Os dois grupos que são opostos vão ser o grupo 1 e o grupo 2, que é a variação, ó, a variação do ponto de fusão e de ebulição é de baixo para cima, certo? Os únicos, do grupo 1 e o grupo 2. Então, vai aumentando o número atômico, vai diminuindo o quê? O ponto de fusão e o ponto de ebulição, no grupo 1 e no grupo 2, tá?
O restante não, nas famílias ele cresce de cima para baixo, conforme aumenta o número atômico. Agora, os elementos que apresentam menores temperaturas, tá? Nesse caso, estão localizados na parte o quê? Superior da tabela. Então, eu posso fazer essa observação aqui. Só que vai ter uma exceção, tá? Então, quando eu olho na regra geral, a maioria dos elementos, certo? Que estão na parte superior da tabela, vão ter o quê? Menores temperaturas, com a exceção do carbono, tá? Que ele tem o ponto de fusão, em média, 3.500 graus Celsius, 3.550 graus Celsius, e de ebulição, 4.280, 87, 88 graus Celsius, tá? Então, ele é a exceção aqui na regra geral, que a maioria, ó, tirando, né, o grupo 1 e o grupo 2, que são opostos, eles crescem de baixo para cima, nos grupos, né? Só o grupo 1 e o grupo 2. Porém, o restante do grupo 3 até o 18, nas famílias, eles crescem de cima para baixo, conforme aumenta o número atômico, certo? Porém, com exceção do carbono, que tem número ponto de fusão e ponto de ebulição altíssimos, tá joia? Assim como o tungstênio. Tranquilo? Mas o tungstênio, nós vamos falar dele e ele está na parte de baixo da tabela, né? Quando nós estivermos falando agora sobre os períodos, tá? Já os elementos agora que pertencem ao mesmo período, que é na horizontal, certo? Já os elementos que pertencem ao mesmo período, o que isso quer dizer? Que eles pertencem à mesma linha, certo? Mesmo nível, mesma camada, mesmo período. Tranquilo? Então, aí nós podemos ver o quê? Que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Eles vão aumentando das laterais para o centro. Então, eles vêm das extremidades para o centro, certo? E o tungstênio, geralmente, se cair variação do ponto de fusão e do ponto de ebulição dos elementos da tabela, quem ele vai, e o que já caiu em vestibular sobre isso, foi sobre o elemento tungstênio. Então, o elemento tungstênio, ele tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos metais, o mais alto de todos, tá? Então, em relação entre, né, os metais, o valor dele é, em média, 3.422 graus Celsius, tá? Então, é o maior ponto de fusão entre os metais. Por isso, justamente, que ele é usado como material para aquele filamento da lâmpada incandescente, sabe? Aquela lâmpada incandescente, então, ele fica naquele filamento dela. Por quê? Porque ele não vai derreter, porque o ponto de fusão é passar do estado sólido para o estado líquido, né? Então, ele não vai derreter, mesmo que a temperatura dessa lâmpada seja alta, tá? Então, por isso ele é utilizado como material para esse filamento de lâmpadas, ok? Tranquilo? Aqui, ó, eu trouxe para vocês o elemento tungstênio que fica no filamento desta lâmpada incandescente, ó. Esse espiral aqui, tá vendo? Então, ele tem o ponto de
fusão dele é altíssimo, tá? Entre os metais. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo da variação, né, do ponto de fusão e ebulição da família 1A ou do grupo 1, tá? Então aqui você vai perceber o seguinte, ó, que ele está em ordem crescente. Então do lítio veio para o sódio, então eu quero que vocês peguem a tabela de vocês e vocês vão perceber que o lítio está no grupo o quê? No grupo 1, né, da tabela, porém ele está no segundo período. Aí aumentou aqui, o sódio está no terceiro período. Aí vem o potássio no quarto, o rubídio no quinto, e assim sucessivamente, certo? Então, aumentei os períodos, vai acontecer o que com essa variação aqui, ó, do ponto de fusão e de ebulição? Isso para o grupo 1 e para o grupo 2, tá? Mas eu dei exemplo aqui do grupo 1, ok? Então, você pegou aqui o ponto de fusão, ponto de ebulição, e você vai perceber que conforme vai aumentando este período, vai diminuindo o quê? O ponto de fusão e o ponto de ebulição deste elemento, certo? Então, continua observando aqui, ó. Se eu pegar o lítio em relação ao césio, certo? Você vai perceber o quê? Olha lá o ponto de fusão de ebulição do lítio em relação ao césio. Então, você constata que esses grupos, né, que pertencem ao grupo 1 e ao grupo 2, esse ponto de ebulição e de fusão, eles acabam o quê? Diminuindo de acordo com o aumento do quê? Do número atômico desse elemento. Então, está comprovado aqui nessa tabela isso que eu falei, ok? Para finalizar, então nós vamos perceber o seguinte, ó, que na tabela periódica, os pontos de fusão e de ebulição, eles crescem nos períodos das o quê? Das extremidades para o centro. Lembrando que dos metais o maior ponto de fusão é o tungstênio, certo? Então vem das extremidades para o centro. Ele vai ter o maior ponto de fusão entre os metais, tá? E nos grupos, que é na vertical, de cima para baixo, com exceção de quem? Do grupo 1 e do grupo 2, que ocorre de forma oposta, tá? De baixo para cima. Conforme aumenta o seu número atômico, ele vai diminuindo o seu ponto de fusão e de ebulição. Para os outros, é o contrário. Ele cresce conforme crescem os números atômicos. Tranquilo? Bem fácil. Agora o nosso momento tarefa, certo? Então, vocês vão copiar e responder no caderno de química de vocês. Esse primeiro exercício aqui está considerando o ponto de fusão e o ponto de fissão das substâncias, tá? Então, você vai trabalhar nesse exercício as variações do período, ok? Então, você vai recordar, retomar o que nós trabalhamos nessa aula sobre a variação dos períodos no ponto de ebulição, no caso que ele está pedindo aqui, você vai justificar, tá? Não esquece de justificar. Então, você volta à aula, pega o seu livro e, com a tabela periódica, você vai trabalhar esses elementos observando a variação no ponto de ebulição nos períodos, tá? Em relação ao período. Esse outro exercício, ele vai falar sobre a teoria do que nós trabalhamos nessa aula de hoje, que foi as propriedades do ponto de fusão e ponto de ebulição. E tem as suas exceções, certo? Então, nesse exercício 2 aqui, vai trabalhar com as exceções. Dentro dessas exceções,
ele vai pedir uma delas. E você não esqueça de justificar, ok? Lembrando que a data dessa tarefa é no dia 30, que vocês vão enviar para mim da forma que vocês já conhecem, né? E a correção vai ser durante videoaulas, ok? Então, retomem o assunto que foi propriedade periódica, né? No ponto de fusão e ponto de ebulição. Falei sobre as características e falei sobre a variação, tanto no grupo quanto nos períodos, ok, meus amores? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.